Foram em seguida para o lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Disse-lhes: A minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra e orava que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Abá, suplicava ele, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Em seguida, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo. Disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, orai e vigiai, para não cairdes em tentação. É isso que Jesus vem nos ensinar, que a oração é a nossa fortaleza. A oração é o que vai nos confirmar em nossa fé. Nós não podemos nunca nos entregar à concupiscência, ao pecado. Essa frase que eu lhe disse agora e que foi também dita no Evangelho de hoje, São Marcos, ela é muitas vezes mal utilizada nos tempos atuais e até em outros tempos, viu? Muitas pessoas, para se acomodarem ao pecado, muitas pessoas, para se explicarem por que caem tanto em tentação, muitas pessoas, para dizerem que é normal pecar, dizem a carne é fraca. O próprio Jesus já disse isso, a carne é fraca. A carne é fraca para os fracos, para aqueles que não oram, para aqueles que não vigiam, para aqueles que não buscam a Deus. Nossa carne é fraca, nós somos fracos por natureza, mas por quê? Porque não buscamos a Deus, para que Ele fortaleça a nossa natureza e torne-a forte. Por isso essa frase é para os acomodados, meu irmão, minha irmã. É para aqueles que admitem, não que estão errando ou pecando, mas que não estão buscando a Deus. Aqueles que são fracos na fé, aqueles que, assim como hoje na leitura nós vimos, Jesus pediu que os discípulos ficassem ali esperando, Pedro, Tiago e João, e ele foi rezar. Aqueles que ficaram ali dormiram enquanto Jesus estava rezando. Jesus perguntou: vocês estão dormindo? Rezem, vigiem, eu não pedi isso a vocês? Foi isso que Jesus pediu aos discípulos e eles não conseguiram. O Senhor nos pede que a nossa fortaleza, ela vai ser alcançada. Ele nos diz isso, a nossa fortaleza vai ser alcançada se nós buscarmos, se nós vigiarmos, se nós nos fortalecermos com a força da oração. Ele mesmo foi ao Getsêmani, disse a eles: ficai aqui e vigiai, e ele foi mais à frente, adiantou alguns passos, nos disse a palavra, prostrou-se por terra, caiu por terra e começou a orar. Começou a falar com o Deus e Pai, com o nosso Deus. E pediu a ele, num momento de angústia, de dor, de sofrimento, de tribulação espiritual: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice de dor, esse cálice de angústia. Jesus sabia o que ia acontecer a ele, Jesus compreendia que ia sofrer, Jesus sabia que ia passar pelo grande padecimento, a humilhação, o sofrimento, as dores. Iria carregar sobre seus ombros o patíbulo da humilhação, a cruz, e sobre aquela cruz ele iria ser elevado e todos iriam rir dele, iriam cobrar dele: você não curou a tantos, cura-te a ti mesmo. Se você é filho de Deus, desce da cruz. Jesus ia passar por todas estas pressões, por todas estas tentações. Jesus iria passar e sabia que iria. Era a consequência da sua missão.
Era consequência de tudo aquilo que ele vinha fazendo de bem, de bom na vida das pessoas, na vida da humanidade. Era a cisão entre o antes e o depois, entre o tempo das trevas e o tempo da graça, da plenitude da graça. Mas a fortaleza de Jesus consiste exatamente em dizer ao Senhor: contudo, mesmo assim, mesmo sabendo que esse cálice é de dor, que seja feita não a minha, mas a vossa vontade, Pai. Ele se entregou nos braços do Pai. Ele se colocou nas mãos de Deus. E a vontade de Deus é que ele fosse fiel até o fim, até a morte e morte de cruz. Porque através dele e do seu sangue derramado, iria jorrar bênçãos infinitas sobre tantos, sobre tantas, que começassem a escutar a sua palavra, aquilo que ele deixou de legado para nós até hoje. Para que nós não caiamos em tentação, é preciso pedir fortaleza, é preciso rezar para que nós sejamos fortificados, é preciso buscar a Deus, é preciso ir ao Getsêmani na hora da dor e da angústia, é preciso encontrar forças no Espírito de Deus, porque nós precisamos da graça, nós precisamos da força divina. A carne é fraca para aqueles que não buscam a força de Deus. Que o Senhor te faça sempre forte na fé, alegre na esperança e cheio, repleto e repleta das bênçãos do céu. Amém.